Trabalhei por anos como Uber e tenho algumas histórias. Algumas delas foram um dos motivos de eu ter desistido de trabalhar no Uber. Dentre várias histórias, nenhuma se compara a um cliente chamado Tom, que peguei em uma das noites mais frias do ano. Eu não tinha nada para fazer, então decidi fazer algumas corridas de madrugada. Foi há 2 anos. Eu tinha 19 e era bem magro, por isso meu pai me presenteou com um canivete automático, pois nunca se sabe que tipo de pessoa vai entrar no meu carro. Um cara chamado Tom pediu um Uber no estacionamento de um shopping. Após 2 voltas procurando, não o encontrei e parei o carro para enviar uma mensagem perguntando onde ele estava, quando notei um cara se aproximando pelo retrovisor. Baixei o vidro e falei, Tom? Ele disse sim. Então eu disse, entra aí. E tive que repetir 3 vezes, porque ele não entendia, mesmo comigo dizendo alto e claro, o que já deixou a situação estranha de começo. Da 4ª vez, ele finalmente entendeu e abriu a porta de trás, ficando no meio dos bancos. O cara era velho, devia ter algo por volta dos 45. Pra onde? Perguntei, querendo puxar assunto. Ele me disse com uma voz que indicava que ele era fumante há anos. Está no aplicativo. O endereço ficava a uns 16 quilômetros, o que era bom, significava que a corrida seria lucrativa. Tentei jogar a conversa fora, mas ele mal respondia. Parei de falar quando ele literalmente passou a me ignorar. Ainda havia metade da corrida. O clima estava extremamente estranho. Eu tive a impressão de que ele estava olhando fixamente para mim, pelo retrovisor, e eu não queria olhar. Passou um tempo, e quando eu criei coragem, vi que ele realmente estava me olhando nos olhos, estático. Desviei o olhar rapidamente e acelerei um pouco. Só queria terminar a corrida logo. A partir dos 13 quilômetros, percebi que estávamos no meio do nada. Eram árvores dos 2 lados da estrada e ocasionalmente armazéns ou prédios velhos. Eu estava ficando paranoico, já que ele não me disse o que era esse lugar que estávamos indo. Então, eu movi o GPS até o endereço final para checar se tinha alguma informação. E parecia ser uma rua sem saída e sem ruas ao redor. Eu estava cada vez mais nervoso, e o homem ainda estava me olhando fixamente pelo retrovisor. Eu perguntei se o endereço era a casa dele, mesmo sabendo que provavelmente seria ignorado, mas ele respondeu que sim. Após mais alguns minutos no meio do nada, estávamos praticamente lá, e eu rezando para ver casas por perto. Ao chegar na rua, eu desacelerei um pouco para ver como a rua era, mas não havia nada, apenas escuridão. Eu não entrei na rua, apenas continuei dirigindo casualmente, fingindo ter perdido a entrada, mas ele percebeu. Ele pulou no assento e disse em voz alta que eu passei direto. Honestamente, eu senti que minha vida estava no limite, então eu me desculpei e dei meia volta. Enquanto me aproximava da rua sem saída, eu peguei o canivete silenciosamente e abri sem fazer barulho, segurando na minha mão direita. Entrei na rua e era exatamente como eu pensava, uma rua sem nada além de árvores e escuridão. Comecei a me preparar mentalmente e fisicamente, sabendo o que estava por vir. De repente, ele disse com a voz mais suave e calma possível, soando até mesmo irônico. Obrigado pela corrida. E abriu sua porta. Antes de sair, ele me pediu para sair do carro e ajudar ele com a mala, que era pesada. Mas ele não entrou com mala nenhuma. Eu respondi, claro, vamos descer, eu ajudo, sem problemas. Nesse momento, ele percebeu o quão trêmula minha voz estava, e absolutamente do nada senti uma pressão enorme no pescoço. Levei um segundo para raciocinar que ele estava me enforcando pelas costas. Imediatamente enfiei o canivete em seu braço, e ele soltou meu pescoço e se jogou no chão, gritando. Eu acelerei e praticamente voei para longe dali com a porta aberta por mais ou menos 1 quilômetro. Voltei para casa e fui direto para a cama. E acho que não preciso dizer que depois desse dia, me aposentei das corridas de Uber. Uma noite, eu estava consideravelmente bêbado, enviando mensagens no Tinder, procurando algo para fazer naquela noite. Uma garota chamada Alicia me respondeu e começamos a conversar. Ela perguntou o que eu estava fazendo e eu disse que estava saindo de um bar, procurando algum lugar para passar a noite. Ela respondeu, por que você não vem aqui em casa? A gente fuma uns e fica de boa. Eu disse, claro, me manda seu endereço. Ela enviou um endereço quase instantaneamente. Parecia bom demais para ser verdade, mas eu estava bêbado e não pensei nisso na hora. Eu chamei um Uber e passei o endereço dela. Eu sentei na frente, normalmente sentaria atrás, mas eu estava muito bêbado e me sentindo muito sociável, então queria conversar. O motorista parecia legal, e eu comentei que ia encontrar uma garota no Tinder. Ele riu e me contou algumas histórias de trabalho no Uber. Eu pedi o número da Alicia para chamá-la no WhatsApp, e ela passou.
Chamei ela e conversamos normalmente. Quando chegamos, o motorista disse que a casa parecia familiar. Tenho que admitir, parecia um pouco estranho. Não haviam carros na garagem e as luzes estavam apagadas. Eu agradeci, paguei e ele me disse para ter cuidado. Nos despedimos e ele dirigiu até o fim da rua, onde parou o carro, provavelmente esperando a próxima corrida. Eu fui até a casa e apertei a campainha, mas não ouvi o som da campainha ecoando na casa. Então bati na porta. Ninguém atendeu, então liguei para ela, mas ela recusou a ligação quase instantaneamente e mandou uma mensagem dizendo: "Está aberto, pode entrar." Apesar das luzes estarem apagadas, as luzes da rua me permitiram ver alguém na janela, acenando com a mão. Quando eu abri a porta, um número não salvo me ligou e eu atendi. Tomei um susto enorme. Estava esperando que fosse engano ou sei lá. Era o Uber. Ele me alertou em uma voz extremamente séria para fugir daquela casa imediatamente, e então vi o carro do Uber chegando em alta velocidade parando na minha frente. Eu entrei e ele saiu com o carro, e me disse que a casa era abandonada, e por volta de um mês atrás, um homem foi atraído até a casa, roubado e assassinado, coisa que poderia ter acontecido comigo se não fosse o Uber. Eu não encontrei palavras para agradecer. Quando o efeito do álcool passou, pensei direito no assunto e fiquei ainda mais perturbado com o ocorrido. O que você vai ouvir agora foi a pior noite da minha vida. Eu fui em uma balada no centro com meu namorado e nossos amigos. Meu namorado e eu estávamos em uma fase ruim e depois de um tempo tivemos uma briga. Eu não queria mais ficar por lá, então chamei um Uber para casa. Estava chovendo, então parei na frente de uma loja fechada, perto da balada, e me abriguei no pequeno teto da loja. Um carro branco encostou na minha frente e parou. Não deu tempo de checar a placa, mas o modelo parecia o mesmo. A mulher abaixou as janelas e disse: "Uber?" Eu disse sim. "Você é a Emma?" Ela disse sim. Eu entrei no banco de trás, atrás do banco do motorista. Perguntei como estava a noite, mas ela não respondeu. A mulher estava com os dois braços firmes no volante e uma postura estranhamente ereta. Ela estava descendo a rua, que eu normalmente descia para ir para casa. Então, quando eu notei isso, me distraí no celular me sentindo mais tranquila. Mas após alguns minutos, percebi que ela estava fazendo outro caminho. Eu não quis corrigi-la, já que talvez ela estivesse fazendo algum outro caminho. Mas quanto mais ela dirigia, mais preocupada eu ficava, pois comecei a reconhecer o bairro. Era um bairro distante e ela não estava indo na direção da minha casa. Criei coragem e disse que ela estava indo na direção errada. Ela disse com um sotaque horrível e uma voz trêmula: "Estou indo para a Marginal." Mas eu sabia que a Marginal não era o caminho mais rápido. Então, meu celular vibrou. Eu percebi uma notificação do Uber, dizendo que Emma, a Uber, havia chegado no local solicitado antes. Nesse momento, comecei a falar em voz alta para o motorista. Eu peguei o Uber errado e pedi para encostar para que eu pudesse descer. Ela me ignorou. Então comecei a gritar e empurrar o banco. Mesmo com o carro em movimento, tentei abrir a porta, mas estava com a trava de segurança. Após muita gritaria, ela olhou nos meus olhos pelo retrovisor, encostou e destrancou a porta. Eu desci e a Uber estava me ligando. Atendi, me desculpei e pedi para que ela viesse até o meu local novamente. Ela disse que já chegaria e após 5 minutos ela chegou. Comentei o ocorrido com ela e a Uber encostou, olhou no meu olho e disse que eu havia acabado de escapar de um sequestro. Haviam muitos relatos de mulheres desaparecidas e falsos Ubers que sequestravam mulheres e levavam para locais desconhecidos. Era aparentemente um esquema de tráfico de mulheres. Os motoristas eram mulheres para parecer menos intimidante para as vítimas. Não quero que alguém passe pelo que passei ou pior, não consiga escapar. Então, por favor, sempre cheque a placa do carro. Essas são ocorrências reais relatadas por pessoas de todo o mundo em sites sobre o assunto. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Sintam-se livres para enviar suas experiências que gostariam de ver em vídeo para o e-mail na descrição. Tranque suas portas e janelas. Você não quer sua história no próximo episódio, quer?